Olá pessoal, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês de forma prática a relação de fase entre a tensão e a corrente nos dispositivos básicos individuais. Nos vídeos da aula 94, 95 e 96 eu mostrei para vocês o comportamento da relação de fase para cada um dos componentes, resistor, capacitor e indutor, de forma individual, certo? Mas lá nós consideramos dispositivos ideais. Nesse vídeo nós vamos ver como eles se comportam na prática, já considerando as imperfeições que tem nos modelos reais práticos. Bom pessoal, vamos começar pelo dispositivo de referência, no caso o resistor, que conforme vimos lá na aula 93, a corrente e a tensão estão sempre em fase, não importando a amplitude da tensão ou da frequência aplicada. Então, para demonstrar, pessoal, eu vou utilizar o circuito da figura 1, que é constituído aí por uma fonte de tensão alternada e duas resistências em série, onde a resistência 2 será ali o nosso objeto de estudo. Ou seja, é nesse resistor que nós vamos medir a tensão e a corrente para analisar o deslocamento de fase. No caso aqui da prática, pessoal, a fonte de tensão está sendo implementada por um amplificador de áudio, tá, pessoal? Um recurso que a gente pode utilizar aqui, nesse caso, quando a gente pretende ter outros níveis de frequência, No caso, eu quero aplicar aqui uma frequência de 1 kHz, e para isso a rede elétrica é constante, em 60. Então, eu estou utilizando o gerador de funções aqui do osciloscópio e vou aplicar esse sinal aqui no amplificador, e ele vai me dar, então, um nível de tensão e disponibilizar também corrente suficiente aí para acionar a carga, tá? Esse aqui é um amplificador de áudio que eu montei já há algum tempo, que serve para isso também. Adaptações técnicas. Bom, e aqui nós temos então os dois resistores de 10 ohms cada um, correto? E nós vamos medir a tensão desse resistor, tá? Esse resistor aqui é o nosso objeto de estudo, então eu estou medindo a tensão dele e estou medindo a corrente aqui com o clamper de corrente da Hantek, o CC65. Eu tenho um review dele aqui no canal, tá, pessoal? Se vocês ainda não conhecem esse equipamento, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para que vocês tenham mais detalhes. Mas, basicamente, ele é um medidor de corrente aqui, não invasivo, A tensão que está sendo aplicada no resistor aqui por esse fio vermelho aqui está passando por ele. E depois o retorno é feito lá no amplificador, aqui nesse ponto, ok? Observe que eu vou aplicar aqui um sinal de 1 kHz, tá? A amplitude aqui ela é pequena, mas vai passar pelo amplificador, que vai dar um ganho aí de tensão, ok? Então, vou iniciar aqui. Deixa eu primeiro zerar o clamper de corrente, o offset que ele acaba tendo aqui. Olha lá, o sinal de tensão do canal 1 e de corrente no canal 2 estão todos zerados. Eu vou aplicar o sinal. E tá aí, então, pessoal, em amarelo, que é o canal 1, o sinal da tensão, e verde aí a corrente nesse resistor aqui de baixo, tá, pessoal? No R2 lá do circuito de referência. E observe aqui que a fase entre esses dois sinais é praticamente zero, correto? Ou seja, é o esperado para resistores, que a tensão e a corrente tenham sempre o mesmo valor. Não importa aí a amplitude, Eu posso variar aqui a amplitude da tensão, correto? E também posso variar a frequência. Olha lá, pessoal, que a corrente e a tensão estão sempre em fase. Bom, pessoal, uma vez validado que nós estudamos lá na aula 93, quando vimos a relação de fase para as resistências, agora vamos ver para os indutores, que é o conteúdo que nós vimos lá na aula 94. Para isso, pessoal, eu vou utilizar o circuito da figura 2, onde o resistor R2 ali da figura 1 é substituído por um indutor. Bom, aí está, pessoal, o setup, tá? Troquei aqui então o R2 por esse indutor e agora então vamos aplicar aquele mesmo sinal de 1 kHz. E observe então que agora a corrente está atrasada em relação à tensão, tá? Tudo bem que nós estudamos lá na aula 94 e você poderia estar se perguntando, pô, mas não era para estar 90 graus defasado? E aqui você está mostrando praticamente 70 graus de defasagem. Bom, ocorre, pessoal, que esse não é um indutor ideal, mesmo porque indutores ideais não existem, correto?
Então, esse aqui é um indutor prático, tá? Então, nós temos perdas no enrolamento, temos diversas outras características, como capacitâncias parasitas, entre outros, que fazem ele se distanciar das características ideais, né? Entretanto, pessoal, vocês conseguem observar aí com clareza que a corrente está defasada em relação à tensão, né? No caso aqui, 70 graus, ou ainda aí cerca de 200 microsegundos para a condição de aplicação de um sinal de 1 kHz, tá? Mais uma vez, pessoal, observando que a amplitude aqui, ó, não vai alterar a fase, certo? E a frequência aqui nós podemos alterar também, pessoal. E aí ter aí valores diferentes para a reatância indutiva. Observe, pessoal, que conforme eu vou aumentando a frequência, a amplitude da corrente vai diminuindo. Correto? Isso por quê? Porque aumentar a frequência aumenta a reatância indutiva. Quanto menor a frequência, observe que a corrente fica cada vez com uma amplitude maior. Lembrando que os indutores apresentam baixa reatância indutiva em baixa frequência e alta reatância indutiva em elevadas frequências. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham conseguido entender o comportamento aí da relação de fase entre tensão e corrente no caso dos indutores. E vamos agora para o circuito da figura 3, onde nós vamos substituir agora o indutor por um capacitor e observar então como será a dinâmica de fase para esse componente. Bom, pessoal, aqui está então, né, substituir o indutor por um capacitor bipolar aqui nesse caso. E agora eu vou então aplicar o nosso sinal de 1 kHz. E olha aí, pessoal, o que nós temos? A corrente agora, né, lembrando que é o canal 2, verde ali, adiantada em relação à tensão. Aqui cerca de 85 graus mais ou menos, né? Um pouco mais próximo lá à condição ideal, que seria um avanço de fase na corrente, 90 graus em relação à tensão. Só que, mais uma vez, né, o capacitor não é ideal, então ele não vai ter ali 90 graus de avanço, mas está bastante próximo disso, né? E observe então que eu posso alterar a amplitude do sinal também, tá, pessoal? Sem fazer qualquer alteração na fase do componente, né? E agora também podemos aplicar outros níveis de frequência, tá? De forma inversa do que acontece com o indutor, né, pessoal? Conforme eu vou aumentando a frequência, né, a reatância capacitiva tende a diminuir. Então, o que nós vamos observar ali, que a queda de tensão no capacitor, ela vai ser menor para altas frequências. Lembrando que nós temos um circuito série aqui, temos então um divisor de tensão, e conforme aumenta a frequência, a reatância capacitiva diminui a parcela de tensão sobre o capacitor. E conforme eu diminuo a frequência, a reatância capacitiva aumenta, e então aumenta o valor da tensão no capacitor. É bastante interessante ainda, pessoal, ver a relação de fase entre corrente e tensão, né, nesses dispositivos básicos, né, os dispositivos passivos, e ao longo do tempo a gente vai vendo cada vez mais detalhes, né? Inclusive como projetar e montar o seu próprio amplificador. Ao longo do tempo a gente vai mostrando para vocês como fazer isso também, tá? Uma aplicação aí diferente para um equipamento bastante comum. Bom, jovens, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, né? Deixe seu like caso tenha gostado do vídeo e também verifique a sua inscrição no canal, né? Ative as notificações para receber aviso aí sobre as próximas aulas, tá? Forte abraço e até a próxima aula.